Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar falando sobre as coisas do ser humano, né? As mazelas do ser humano, as armadilhas do ser humano, as saídas, né? A luz, a inteligência humana e tudo aquilo que possa ser em benefício de mais pessoas, né? Uma das coisas que aprendi na vida foi a compartilhar. Tudo que aprendemos deve ser compartilhado. Às vezes achamos que não vai fazer sentido para as pessoas, mas tente, dê o seu melhor, sempre. Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o condicionamento humano. E na época lá atrás, né, Skinner, que foi um dos propulsores dessa lei, né, do condicionamento, ele fez alguns experimentos, né, com ratos e na época da faculdade é um experimento bastante esclarecedor. Eu lembro de ter ficado bem chocada e com isso por ter me identificado, né? Colocávamos o rato ficava, chamava-se hamster, né? Ele ficava um tempo sem água, né? Quando ele vinha para o laboratório, ele estava com muita sede. Então, era dado a ele alguns comandos. Ele precisava descobrir, naquela gaiola tinha uma manivelinha, né? Ele precisava descobrir o que seria pedido para ele ter reforço, um reforço positivo para poder obter a água. Então, ele fazia de tudo, ele mexia em tudo na gaiola, até que ele descobria que precisava bater na manivela para que fosse liberado uma gota de água. Então, ele batia uma vez e a gota de água era liberada para ele. Então, nós chamávamos isso de reforço positivo. Depois, com o passar do tempo, ele precisaria dar 2 batidas para poder receber uma gota. Até ele descobrir, ele demorava um pouco, mas ele descobria, quando ele batia 2 vezes, ele recebia o reforço positivo, que era a água, né? Os experimentos duram, acho que 6 meses, mais ou menos. E aí também existe o reforço negativo e a punição, que ele vai fazendo tudo que você pede, né, para fazer, ele descobre para poder ter o reforço e vai chegar um momento que ele tem que desaprender. É uma parte bastante triste, porque ele começa a fazer tudo que ele aprendeu e ele não obtém mais a água. E ele descobre, né, com relação ao reforço, ele precisa aprender, né, na gaiola, no último experimento, tem colocado um choque elétrico. E esse choque elétrico, ele, conforme ele coloca, tem uma parte que tem eletricidade e outra parte não, uma sim, uma não. E ele acaba descobrindo a duras penas, né? Ele vai tentando, até que ele descobre que uma tem e a outra não tem, e lá ele fica estático. Então, tudo aquilo que ele aprendeu, ele é punido. Eu estou lembrando disso porque isso na época me chocou muito, porque, devido ao que eu já disse, uma identificação. Percebi que a vida ela é assim, né? Buscamos reforços, né?
positivos, principalmente positivos, né? E aí repetimos aquela situação. Às vezes você dá uma resposta, né? Você faz uma brincadeira, né? Quando criança e alguém ri, aí você faz de novo, alguém ri, você faz de novo. É o reforço positivo. E a punição, não preciso nem dizer, né? Que às vezes você é punido por aquilo que você está acostumado a fazer, mas que em alguma outra situação não é adequado. E aí você recebe um reforço negativo, não recebe aquilo que gostaria de receber positivamente. Enfim, toquei nesse assunto também para lembrar a todos como a gente funciona, né? E que somos seres únicos e que não temos algumas coisas que fazem sentido para mim, né? Pode não ser, nesse momento, fazer sentido para você. Então, o que a gente faz durante a vida? A gente vai se adaptando à situação. Essa situação que a gente acaba usando os recursos, aquilo que aprendeu, né? Então, dos 0 aos 7 anos, nós somos seres humanos que copiamos. Estamos com a nossa mente totalmente aberta e a gente pode até, às vezes, falar assim, eu não pareço com meu pai. Alguém fala assim, nossa, você faz tudo o que seu pai faz, nossa, muito parecido com seu pai, ou então muito parecido com a sua mãe, né? Não pareço, né? E se a gente for verificar, né, muito dos comportamentos que temos foi dessas observações que tivemos na infância. Então, olhamos, observamos e vamos formando a nossa identidade, né? Gostaria que vocês refletissem sobre isso, né? Porque esses são os pensamentos que foram formados na época, são os padrões, né, que nós temos de pensamento, são os valores que adquirimos nesse período dos 0 aos 7 anos, né, e que nos traz a vida, vamos adaptando, mas muitos ficaram cristalizados em nossa mente. Cabe a nós buscar esse autoconhecimento, ir de encontro a esses sentimentos, né? A esses padrões que estabelecemos naquela época, que foram se fortalecendo, ou alguns a gente, a gente às vezes guarda em algum departamento as 7 chaves. Fica lá. De vez em quando associamos com alguma emoção que temos, e lá vem aquele sentimento, né? Porque tudo que temos em nossa mente tem uma emoção associada, que pode ser boa ou não, né? E é essa emoção que faz com que a gente tome atitudes, ou seja mais reativo, ou seja mais quieto, mais submisso, ou enfim. São essas emoções que trazemos, né? Eu preciso lembrar também mais uma situação que nós praticamente temos por dia uma média de
70 mil pensamentos. Não vou pedir para ninguém contar, né? Mas essas coisas são todas medidas, né? Isso aí já foi medido por cientistas, né? E que no 95% desses pensamentos são repetidos no dia seguinte. Então, vocês vejam a quantidade de pensamentos, de espaço, de energia que isso ocupa em nossa mente. Muitas vezes impossibilitando que façamos alguma coisa que nos leve a maior realização, maior felicidade. Então, o autoconhecimento, para que vamos vendo como funcionamos, é o que vai nos ajudar na busca da felicidade, na busca de abundância, na paz interior, porque é disso que é feito o ser humano. É a busca pela felicidade, é a busca da paz, é a busca do bem maior, é a busca do amor, é a busca da realização. Para isso, vamos precisar retornar aos nossos pensamentos mais lá atrás que a gente possa. E às vezes também não está tão lá atrás, está aqui, porque entramos numa maresia, né? Onde nem mergulhamos e nem subimos. Que talvez seja a parte mais triste, né? De nossa vida. Que a gente acaba não tomando nenhuma atitude. Nem para lá, nem para cá, né? Então, convido vocês a pensarem um pouco sobre isso e tudo é válido, uma leitura, uma plantação, plantar uma flor, plantar uma árvore, que vocês acharem melhor, fazer uma receita, tornar um pouco mais leve o seu dia. E vamos aos poucos desbravando novos conhecimentos sobre nós mesmos. Muita coisa para descobrir, muita coisa. Fiquem bem. Um forte abraço. Até mais.